Olá, você, estamos chegando. Veja no Maranhão no Campo desse sábado, programa que conta a história de quem vive, resiste e transforma a zona rural do nosso estado. E hoje você vai ver os desafios e as ações de combate à violência no campo, uma realidade que ainda marca a vida de muitas famílias. E também a ecoterapia, como o caminho de cuidado, inclusão e esperança para quem precisa de acolhimento. E mais, a força das mulheres empreendedoras de Icatu que transformam saberes em renda e autonomia. Uma entrevista especial sobre a experiência do empreendedorismo no agro e os novos caminhos de relacionamento no campo. O Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. E a gente começa o programa de hoje olhando para a realidade que ainda desafia o campo, as ameaças e disputas por terra, que afetam diretamente a vida de muitas famílias. Diante desse cenário, ações de mediação e proteção têm sido fundamentais para garantir direitos e preservar vidas. A repórter Larissa Madeira mostra como o Estado tem atuado no combate à violência no campo. No campo, a terra que sustenta também tem gerado disputa. No Maranhão, conflitos ainda fazem parte da rotina de muitas famílias. Situações que incluem ameaças, expulsões e destruição de casas e plantações. Dados recentes da Comissão Pastoral da Terra apontam que foram cerca de 420 conflitos no campo no estado. Em 2024, foram registrados pelo menos 65 casos de violência direta contra pessoas, incluindo assassinato e tentativas de homicídio. Para evitar que os conflitos aumentem, o Estado atua na mediação e no acompanhamento das áreas mais sensíveis. O governo do Estado tem avançado bastante através da COECV. Quem coordena a COECV é a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e desde 2015 para atualmente, 2026, nós temos avançado significativamente sobre as mediações e o combate à violência no campo e na cidade. Essa atuação em rede com os demais órgãos, ela é uma atuação muito significativa, existe uma mobilização também para que juntos construímos um diálogo, inicie a mediação e a gente tira esses trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de conflito agrário, em situação de risco desse contexto e assim buscando a paz no campo. Os casos de violência atingem toda a comunidade. Eles aumentam a vulnerabilidade de quem depende da terra. Nós repassamos esses fatos noticiados às autoridades constituídas, exigimos providências e, ao mesmo tempo, fazemos recomendações para orientar políticas públicas entre órgãos e secretarias envolvidas. O Conselho Estadual de Direitos Humanos tem vivenciado e tem percebido com muita preocupação o avanço dessas violações, notadamente agora, nesta quadra, violações praticadas em função de pulverização aérea, de agrotóxicos, em função do desenvolvimento de tecnologias que são implantadas a partir das atividades desse agronegócio em expansão. Aqui na Assembleia, uma lei estadual reforça esse enfrentamento. Ela prevê a mediação, proteção e também a prevenção para quem vive no campo. É a Lei 10.246/2015, que na prática também integra órgãos públicos e fortalece a proteção de comunidades e lideranças. A vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social falou sobre a importância da legislação, mas que fiscalizar é fundamental para a garantia de direitos. Ela orienta seus profissionais na defesa dos trabalhadores rurais, das suas necessidades, e também se articula com os movimentos sociais. Os movimentos sociais do campo são tanto nossos parceiros políticos, como também espaço de trabalho para muitos assistentes sociais, que defendem essas bandeiras de luta, que entendem a defesa dos direitos humanos nos seus mais variados espaços. E é nessa articulação que nós, como conselho, como profissional,
adentramos tanto a análise dessa desigualdade no campo, das violências vivenciadas, quanto também nos colocamos como parceiro na defesa desses movimentos sociais e dessas populações. Depois de falar de desafios e conflitos, a gente segue mostrando como o cuidado também transforma o campo. Veja agora como o trabalho da Polícia Militar, em parceria com a Associação Maranhense de Ecoterapia, tem mudado a vida de muitas famílias. Como a ajuda do cavalo, crianças, jovens e adultos encontram acolhimento e desenvolvimento e novas possibilidades. Os cavalos costumam ser associados à liberdade, força e companheirismo. Qualidades que aproximaram o animal do ser humano. Tão próximo que se tornou um aliado no tratamento de pessoas com deficiência. Janai, de 13 anos, tem transtorno do espectro autista e deficiência intelectual. Antes, os movimentos e as expressões eram limitados. Um cenário que começou a mudar com a ecoterapia. A partir do momento que ela montou, que ela se sentiu em cima do cavalo, eu acho que em cima do cavalo a gente tem uma visão mais ampla, assim, né? É diferente a visão. Então isso deu uma regulada na questão, melhorou o sono, melhorou a regulação emocional. E eu tenho observado a Janai mais, ela tem tido mais calma para outra, mais concentração para outras atividades. Ana Caroline, também de 13 anos, é autista. Da escola, segue direto para a terapia. O tratamento tem fortalecido o vínculo com a família e o desempenho na escola. A questão da atenção, a questão da autoconfiança, a questão de toda uma coordenação motora, né? A questão da postura também. Ainda falta um pouquinho a questão da postura para ela, que ela tem um baixo tônus, né, muscular, mas já melhorou significativamente já. O Centro de Ecoterapia da Polícia Militar do Maranhão completa 25 anos de atividade. Pela pista, onde os cavalos trotam de forma controlada, fundamental para o tratamento, já passaram praticantes de diferentes idades. Hoje, cerca de 60 pessoas participam das sessões. O atendimento é feito por meio do animal, sendo que este animal ele é devidamente treinado, devidamente selecionado para a prática terapêutica por intermédio da equipe multidisciplinar, que envolve, em média, 3 profissionais, um equitador e 2 profissionais da área da saúde e educação. O método utiliza o cavalo em uma abordagem multidisciplinar. A equipe pode contar com psicólogo, fisioterapeuta, educador físico e até médica veterinária. Mas o principal profissional é o cavalo. Com movimentos semelhantes ao do corpo humano, ele estimula músculos, equilíbrio e coordenação motora e contribui para a concentração, autoconfiança e integração social. O praticante em geral, que tem uma dificuldade maior de interagir, de estabelecer o vínculo terapêutico, com a utilização do cavalo enquanto agente, a gente percebe que isso é mais viabilizado. Esse movimento ele é feito de uma maneira mais fácil, mais afetuosa, e isso só dá ganhos para o trabalho do psicólogo, porque aí, a partir daí a gente pode fazer a intervenção que a gente pretende, a gente consegue trabalhar autoestima, autoconfiança, autonomia, segurança, a interação social, oralização, a afetividade, né? A percepção, a autopercepção. A evolução dos praticantes é percebida a cada sessão. A ecoterapia se consolida como um importante apoio ao desenvolvimento. Eles vão melhorando ao longo das sessões justamente por conta do movimento tridimensional que o cavalo ele proporciona para esse praticante, né? Então, ao longo das sessões, a gente vai vendo que esse praticante ele vai melhorando mais, né, a reorganização da postura dele, sentado, e isso vai impactar diretamente no dia a dia dele, porque ele vai ganhar mais força muscular, né, para estar numa postura sentado, ereto, né, para andar. Então a gente percebe inúmeros benefícios, né, motores, na coordenação motora desses praticantes.
Ao longo da história, os cavalos estiveram ao lado do ser humano em diferentes jornadas. Hoje, mais do que força e velocidade, eles oferecem cuidado. No contato com o animal, corpo e emoções se movem juntos, abrindo caminhos para o desenvolvimento físico, social e afetivo. Na ecoterapia, cada passo dado pelo cavalo é um avanço na vida de quem busca inclusão, autonomia e superação. Com resultados comprovados e reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, a ecoterapia segue transformando vidas. Um diferencial no tratamento de quem precisa de acolhimento e inclusão. Por se tratar de uma terapia assistida por animal, e no caso do cavalo em específico, que é um animal sensível, um animal dócil, apesar do grande porte, nós também observamos que os praticantes eles interagem melhor com a gente. Né? Eles ficam mais satisfeitos, eles ficam mais felizes, tanto que tem praticante que chega aqui com um sorriso de um lado para o outro. A partir do momento que isso ocorreu, melhorou sim o comportamento dela nesses parâmetros, né? Emocional, né? Na regulação do sono e na concentração. Família sozinha não consegue, né? Tem que ter a ajuda de profissionais, tem que ter a ajuda do cavalo em si, é lindo de se ver, eu sou apaixonada. No nosso quadro de entrevistas de hoje, recebemos o professor Fernando Coelho, especialista em gestão e marketing, para falar sobre a experiência do cliente no agro, os novos caminhos do relacionamento no campo. Uma conversa que mostra que o campo está em transformação e cada vez mais a relação de confiança e cuidado também fazem parte da produção rural. Professor Fernando, quanta honra poder recebê-lo aqui no Maranhão no Campo. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com você e com a sua audiência, Mário. E vamos começar falando sobre exatamente isso, a experiência do cliente no agro. O que mudou? De que nós estamos falando? Maravilha. Quando a gente fala sobre experiência do cliente, Mário, é um termo novo dentro do Brasil e mais novo ainda dentro do segmento agro, né? A experiência do cliente são todos os pontos de contato e vivências que um cliente vive com um negócio. E quando a gente fala especificamente do setor agro, que é muito multidisciplinar, né, é importante entender que esse agricultor, que esse pequeno empresário agro, que esse criador, ele vai ter contato com diversas empresas. E essas empresas, elas precisam entender como é a jornada de compra deste agricultor ou deste criador. E quando ela entende isso e ela otimiza esse processo e essa empresa, ela consegue ajudar este agricultor a comprar melhor, a pagar melhor e ensina inclusive ele, ela está entregando uma experiência do cliente. E aí quando a gente fala do segmento agro, a gente fala muito de relacionamento e em geral a relação é construída em um longo prazo. Então quanto mais essas empresas e esses negócios eles conseguirem entender o perfil atual dessa clientela e entregar uma melhor experiência, mais lucrativo também serão esses negócios. Na sua opinião, o produtor rural mudou o comportamento nos últimos anos? Ele está mudando, Mário, porque antes a gente falava muito de um trabalho mais mão na massa e hoje a gente fala muito de tecnologia. Então hoje a gente tem dentro desse segmento agro o uso muito de inteligência artificial, a gente tem o uso dos drones e de diversas tecnologias emergentes que ajudam nesses negócios, que ajudam no campo e que ajudam, inclusive, a otimizar trabalho e aumentar a produtividade. Então, o perfil hoje desse profissional do campo é um perfil um pouco mais tecnológico e isso ajuda diretamente nos resultados que ele tem. Então, esse profissional, ele espera receber das empresas que auxiliam ele um total auxílio e o que a gente chama de venda consultiva. Então, mais do que só vender um produto, só vender um serviço, esse profissional do campo, esse empresário do agro, ele quer também o que a gente chama de venda consultiva. Então, as empresas que estão se relacionando com esse perfil de cliente precisam olhar também para estes aspectos.
E na prática, o que as empresas ligadas ao agro precisam fazer para ampliar, cativar os clientes? A gente tem 2 parâmetros e 2 perspectivas aqui, Mário. A gente tem a perspectiva do agricultor, que vai receber o serviço dessas empresas, mas esse agricultor ele também vende para uma outra cadeia produtiva. Então, o que é importante entender? Vamos falar especificamente das empresas que vendem para o agricultor ou para o criador. Elas precisam manter, além do relacionamento que já é rotineiro, elas precisam também manter uma frequência consultiva. Porque o que acontece hoje? Uma empresa vai vender para qualquer criador, para qualquer agricultor, mais do que vender o produto, ela precisa, a gente chama isso de CS, Custom Success. Ela precisa entender como é que ela pode ajudar agora este empreendedor do segmento agro a ter muito mais sucesso na operação. Então, ela precisa identificar quais são os gaps, quais são as lacunas que esse empreendedor do segmento agro ele possui. É um gap de tecnologia? É um gap de modelo de gestão? É um gap de processo? É um gap na plantação dele, na criação dele? E aí ela entra agora oferecendo muito esse campo educativo. Então, mais do que vender um produto, ela também precisa auxiliar, ensinando, educando e auxiliando ele a ter muito mais sucesso na operação dele. Então, um grande desafio hoje, e é isso, inclusive, que os novos criadores, os novos agricultores, eles esperam também. Essa parceria, esse relacionamento muito mais próximo. E esse cuidado com o cliente impacta diretamente na produtividade? Dá para perceber, assim, um ganho, um aumento da produtividade? Impacta sim, Mário, porque no fim do dia, esse empresário do ramo agro, ele vai olhar caixa. Então, ele vai olhar o quanto ele está sendo, o quanto aquela compra, aquele processo está sendo rentável, o quanto está sendo lucrativo, porque faturar é diferente de lucrar, né? Então, às vezes, ele pode até estar faturando, mas sabe a teoria do balde furado? Entra dinheiro para um lado e sai dinheiro pelo outro. Esses negócios que estão se relacionando com esse segmento, eles precisam também trazer esse olhar. Vou lhe dar um exemplo muito prático. Hoje a gente tem o dashboard, que são painéis de BI, Business Intelligence. Imagina se este criador, este agricultor, ele recebe um auxílio tecnológico, não só o produto, mas um auxílio tecnológico dessas empresas que vendem para ele, dizendo, olha, a partir de agora você consegue olhar toda a sua linha de produção através desse painel que é atualizado em tempo real, então você consegue monitorar toda a sua produtividade. Olha que legal, né? Isso é fantástico. Faz total diferença na produtividade, na lucratividade e na rentabilidade desse agricultor. Imagina, por exemplo, os pecuaristas, Sim. que tem aí, vamos supor, acima de 1000 cabeças. Como monitorar tudo isso, né? Hoje, com a tecnologia, tem chips e tudo mais, você pode ter 1000 chips ali, dá para monitorar, tem os drones fazendo um sobrevoo. Isso já vai evitar um gasto, por exemplo, com aqueles aviões agrícolas que terminam se tornando mais caro. E você pode transformar tudo isso em painel que você visualiza em tempo real, não só monitorar, mas visualizar em tempo real. E você permite que o gerente da fazenda, por exemplo, né, esse criador, ele tome decisões muito mais assertivas e saia muito daquele tino intuitivo, Mário. Então, isso é extremamente importante. E esse é um papel que as grandes empresas que vendem ou se relacionam com esse público podem apoiar e ajudar. E o agro sempre foi baseado no relacionamento. E isso é muito importante para fidelizar vendas, fidelizar clientes. É total, Mário, porque o que mantém essas empresas de pé é também esse relacionamento. Veja bem, o relacionamento, ele desdobra em o que a gente chama de venda recorrente. Então, quanto mais relacionamento a gente mantém, e quando a gente fala relacionamento, não é só esse presencial, não. É também o digital, é também um presenciamento, um relacionamento que reverbera e impacta em novas indicações, em novas vendas. Então, imagina só que você tem um sistema
essa empresa tem um sistema e ela consegue identificar o que é que o criador Mário nunca comprou do meu portfólio de produtos. E ela entra, a gente falou agora há pouco de atendimento consultivo, e ela entra nesse atendimento consultivo te ensinando a importância daquilo, falando sobre as características daquele produto, as vantagens daquele produto. E aí não importa de que produto a gente está falando, se é de um fertilizante, se é de um outro produto, mas falando as vantagens, falando os benefícios e falando do impacto disso no teu negócio. Qual a probabilidade de você comprar? É muito maior. Então, esse relacionamento, ele não é só o presencial, mas, mais uma vez, é esse relacionamento também que te impulsiona, que te ensina, que te educa, né, enquanto empreendedor agro. E isso vai fazer muita diferença. Então, hoje, os relacionamentos eles precisam ser pautados também em suporte e desenvolvimento de negócio. Então, olhando para o futuro, quais são os maiores desafios das empresas do agro com relação aos relacionamentos, a cativar e atrair mais relacionamentos, mais clientes fiéis? O grande desafio hoje, Mário, não é ter o produto de qualidade. Eu até falo que qualidade é requisito básico, é requisito obrigatório. Nenhum agricultor vai virar e falar assim, me vê qual é o teu pior produto. Não, né? Ele vai querer o produto de qualidade. Então, o produto de qualidade é um requisito essencial. O que se diferencia? Esse relacionamento. E o grande desafio é a gente também automatizar esse processo de relacionamento. Então, sendo bem prático, quantas fazendas, quantos criadores, quantos negócios não compraram dessa empresa nos últimos 90 dias? Isso, estando automatizado, esse relacionamento ele é ativado e a venda, por consequência, acontece. Então, um grande desafio é você usar tecnologia a favor desses negócios. E essa tecnologia, ela vem para impulsionar mais ainda resultados e venda. Eu estive, você também esteve, no Maranhão Gestão. Sim. E uma palestra de um professor da Dom Cabral, lá de Minas. Ele trouxe uma palestra muito interessante porque falava exatamente sobre isso, que a IA não tem sentimentos, não tem poder de decisão, né? E que a IA nunca vai substituir o ser humano, né? As relações humanas. Então, a gente fecha essa entrevista falando que é muito importante usar a tecnologia, mas o papel de quem está do outro lado é essencial. O papel humano é essencial. Tem uma pesquisadora, a professora doutora Marta Gabriel, que ela fala que se você não quiser ser substituído por um robô, não se comporte como um robô, né? E as novas tecnologias, elas vieram muito para potencializar, para ajudar, mas o papel humano é essencial. E aí a gente fala hoje, nesse processo de transformação digital, de 3 pilares que são importantes e que no agro isso é fundamental. Pessoas, processos e tecnologia. Uau. Então, seja a indústria ou seja o criador, eles precisam olhar para dentro dos negócios deles e falar assim, as pessoas estão capacitadas, as pessoas que estão aqui nessa fazenda, elas estão usando as novas tecnologias para potencializar o nosso sistema de produção? Pessoas, né? Mas isso tem que estar estruturado em processos. Então, entra modelo de gestão. E quantos fazendeiros eles estão profissionalizados? Quantos criadores estão profissionalizados? Quantos negócios agros estão profissionalizados? Aí isso entra em processo. E tecnologia não vai performar bem se não tiver pessoas e processos. Então, o tripé e a tríade do novo empreendimento agro, negócio agro, envolve pessoas, processos e tecnologia. Grava aí, pessoas, processos e tecnologia. Fernando, foi uma honra receber você. O pessoal quer te seguir para ter mais consultorias, informações. Qual é o perfil no Instagram? Pode seguir a gente no @Instituto Experiência do Cliente, que nós temos inclusive projetos específicos de construção de jornadas e fluxos de experiência do cliente em todos os segmentos, incluindo o segmento agro. Maravilha, que entrevista que trouxe para nossa audiência realmente insights maravilhosos. Olha, o Maranhão no Campo vai fazer uma pausa, a gente vai a um breve intervalo e na volta você vai ver história de mulheres que estão transformando a realidade no campo com trabalho e empreendedorismo. Eu volto já. Olha,
É no mesmo campo que enfrenta desafios que também nascem histórias de força e transformação. Em Icatu, mulheres têm assumido o protagonismo, empreendedorismo, empreendendo, gerando renda e mantendo viva a tradição de quem vem da terra. São histórias que misturam herança, superação e muita determinação, mostrando que o campo também é espaço de oportunidade e autonomia. A reportagem é de João Carvalho. A música que vem da terra embala os sonhos e a força da mulher do campo. Foi em clima de festa que as trabalhadoras rurais de Icatu se reuniram para o segundo encontro de mulheres empreendedoras rurais do município. O evento serviu para falar sobre linhas de crédito e financiamento e como o trabalhador rural pode ter apoio para desenvolver o negócio, muitas vezes uma herança de família. Nosso foco hoje é trazer essas mulheres para elas se olharem como empreendedoras rurais. Muitas delas ainda não estão no lugar devido, né? Elas não se olham como empreendedoras. E o nosso foco hoje muito forte é isso, levantar essa bandeira, pegar essas mulheres para elas poderem ter esse reconhecimento, porque o reconhecimento da agricultura familiar sempre foram das mulheres, né? Maria Arlete é uma herdeira da roça. Os aprendizados de família são a base para a manutenção do trabalho, que antes era feito como forma de subsistência. Há 5 anos, a mulher formalizou a empresa, o que possibilitou a adesão dela ao Programa de Aquisição de Alimento, o PAA. Hoje, o trabalho de Arlete é reconhecido e é de lá que vem o sustento da família. É importante porque através dos encontros vem palestrante e a gente aprende a lidar mais com a terra, né? Que é onde nós produzimos nossos produtos. A história de Josenilda envolve saúde e trabalho. Por conta de um caso de quase depressão, ela se lançou na arte com fibra de bananeira. Hoje, colhe os frutos da dedicação, estar bem com a vida e produzindo arte que encanta. Para mim é muito importante porque ajuda eu a aprender mais coisas com as colegas e um aprendizado junto com o outro, entendeu? Aí vai juntando. Hoje em dia eu estou mostrando, apresentando esse aqui, que é artesanato de fibra de bananeira e aprendendo outras coisas com as colegas, para compartilhar, né? A participação das mulheres na agricultura familiar tem crescido em todo o Brasil. Elas já representam 1/4 de toda a pequena produção rural. Por isso, atividades como essas que estão acontecendo aqui em Icatu são muito importantes, não simplesmente para que elas possam apresentar os seus produtos, mas para que possam ser capacitadas e melhoradas na sua produção. São trabalhos, eu digo que multifacetados, né? Um momento estão ali trabalhando com a agricultura, outro momento estão trabalhando com a produção de bolos, com artesanato. E é assim, elas precisam, né, de uma oportunidade, principalmente com políticas públicas voltadas para a mulher do campo. E hoje elas estão aqui mostrando um pouco do trabalho delas, elas são protagonistas. Também foi a oportunidade de conhecer e apresentar outras questões relacionadas aos direitos da mulher. Trazer mais orientações, né, da estrutura da Sedpop, né, principalmente na garantia de direitos, né, de como acessar a ouvidoria de direitos humanos, né, para que essas mulheres, suas famílias e de toda a comunidade icatuense tenha acesso à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, né, junto à sua ouvidoria e junto a todas as suas políticas que hoje estão estruturadas lá, né, nessa órgão do governo, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. O segundo encontro de mulheres empreendedoras de Icatu foi um grande momento de partilha e aprendizado. E a edição de hoje mostrou que o campo vai muito além da produção. Entre desafios como a violência, surgem ações que protegem e garantem direitos. Ao mesmo tempo, iniciativas como a ecoterapia reforçam o cuidado e a inclusão. E nas mãos das mulheres, o empreendedorismo transforma realidades e abre novos caminhos. O Maranhão no Campo fica por aqui. Lembrando que todos os sábados, às 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2, e também pelas nossas redes sociais.
especialmente o nosso canal no YouTube. Meu muito obrigado a você que sempre está aqui com a gente. Fica com Deus, um forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Forte abraço e até mais.